hoje é. Aí a minha lista. Eu disse que não é exaustiva e eu espero que você complemente e tire coisas, acrescente. É ser antimoderno. Ser antimoderno em todos os sentidos. As conquistas humanistas e civilizatórias que vieram com o iluminismo, elas são rechaçadas pelo movimento evangélico. Direitos humanos, separação igreja-estado, a discussão das fronteiras entre fé e ciência, isso tudo o movimento evangélico rechaça. O que é moderno é contra Deus e anti-Deus. Ser evangélico é adotar uma hermenêutica versiculista literal, e é nesse sentido que eu acho que a Bíblia, mal utilizada, como vem sendo mal utilizada, perpetua a estrutura injusta da nossa sociedade em todos os seus sentidos. Ser evangélico é defender a sociedade hierarquizada. Na mentalidade evangélica, branco vale mais que preto, homem vale mais que mulher, hétero vale mais que gay, rico vale mais que pobre, cidadão vale mais que índio, indígena, como se o indígena não fosse cidadão brasileiro. Não é reconhecida a cidadania dos povos originários, né? Essa sociedade hierarquizada. Essa sociedade hierarquizada que faz o ministro dizer: há bem pouco tempo era uma bagunça. Até empregada doméstica ia para Disney. Está vendo a hierarquia? Empregada doméstica não pode andar de avião, não pode ir para Disney. É essa sociedade hierarquizada que diz que a universidade não é para todo mundo. Curso técnico para todo mundo, e para alguns a universidade. Está vendo a hierarquia mantida aí? A elite vale mais. Então, a índole dessa... E, evidentemente, nessa índole de uma sociedade hierarquizada, existe a afirmação subjacente e não poucas vezes explícita de que crente evangélico vale mais do que a rapa. Vale mais do que qualquer um. Então, defende uma sociedade hierarquizada. Ser evangélico hoje é rejeitar absolutamente as pautas identitárias. A pauta da mulher, a pauta LGBTQI+, a pauta racial. Essas pautas, elas são motivo de discórdia, divisão, confusão, e são absolutamente rejeitadas pela igreja evangélica. Você quer arrumar confusão? Fale disso. Quer ficar de bem? Não toca nesse assunto. Vou seguir, vai. Não, volta aí, eu estou no 5 ainda. Enxergar Deus como vantagem competitiva. Ser evangélico é enxergar Deus como vantagem competitiva, o que faz da igreja evangélica um ambiente de magia, feitiçaria, idolatria. Ser evangélico é pretender exercer poder político em nome de Deus. Deus acima de tudo, Deus acima de todos, o Brasil acima de tudo. É demonizar tudo que é de esquerda. É impressionante o fetiche da igreja evangélica com esquerda, não sabe nem o que é esquerda. Esses caras nunca leram marxismo, nunca leram socialismo, nunca leram comunismo. Eles não sabem diferenciar marxismo de socialismo, de comunismo. Eles acham que é tudo a mesma coisa. Tudo que é de esquerda é demonizado. E essa é uma ignorância tão grande que essa crítica a tudo que é de esquerda é uma afirmação direta e indireta de que o capitalismo neoliberal é divino. Vale. Que o capitalismo neoliberal não é tão diabólico quanto qualquer outra proposta de estruturação social que estratifica a sociedade. Inclusive o comunismo faz isso também. A teoria marxista estratifica a sociedade. Tem o proletário e tem o lumpen. Marx desenvolve a sua teoria falando do proletário para cima. O lumpen não existe. O excluído, o que não é produtivo, o que não está na cadeia de produção, Marx esquece. Mas o capitalismo neoliberal faz a mesma coisa. Os excluídos, na verdade, o José Comblan, ele fala de sobrantes. Nós temos uma sociedade de sobrantes. Olha que coisa maluca isso. Você é um sobrante, sabia? Você chega ali para essa população de rua da nossa cidade, é sobrante. Sobrante. Ela é problema. Ela é despesa. Ela não é um ser humano. Ela é um problema social. Aliás, é o seu Jorge que canta, eu gostaria de não ser um problema social? Acho que é. Ser evangélico hoje é legitimar o uso da espada para a ordem social. Impressionante como o evangélico hoje... Esses caras, eles falam de democracia, mas eles não fazem a menor ideia do que é democracia. Porque eles distorcem a democracia na sua base mais fundamental. Eles entendem democracia como o governo da maioria. Mas democracia não é isso. É justamente o oposto.
A democracia é o direito à existência com direitos das minorias. Um governo da maioria não chama democracia, chama totalitarismo. Não é democracia. Democracia é um sistema de organização política da sociedade onde as minorias são respeitadas e têm iguais direitos às maiorias. Então, quando o presidente da República diz, ou você se enquadra ou vaza, o que é isso? E essa ideia de usar a espada, isso é uma sociedade verticalizada, é uma sociedade disciplinadora, é uma sociedade bruta, é uma sociedade violenta. Então, quando o arcebispo diz, para ser pátria amada não pode ser pátria armada, você ouvir o presidente da República dizer que antigamente só quem tinha arma era bandido, agora minha filha pode andar armada. Ah, tá bom, eu vou dizer para ela, olha, Fê, se você for assaltada, baixa o vidro do carro, tira o revólver da bolsa e mete bala. Com a minha neta no banco de trás. Eu vou comprar um revólver para minha filha, dá para ela, ensinar ela a tirar no stand de tiro e falar, se você for assaltada, filha, mete bala. Quer dizer, essa política de bang-bang, de faroeste, em defesa de propriedade privada, o extermínio como política de segurança pública, é uma necropolítica, né? Seria bom você ler o livro do Duza sobre isso, necropolítica. Você vai entender essa estrutura de sociedade, onde a violência e o assassinato é uma política de segurança pública. E a coisa mais absurda é você ver fotografias de púlpitos evangélicos com arma na mão, grupos, pastores. Cara, eu não consigo entender esse fenômeno, mas isso é ser evangélico. No Brasil hoje, isso é ser evangélico. É aspirar à cristianização da sociedade. É por isso que a gente celebra que o ministro da Educação é evangélico. O STF vai ter um ministro terrivelmente evangélico. A ministra de Direitos Humanos e da Mulher e da Família é evangélica. A gente gosta de ter pastor gravitando em volta do palácio, porque eles vão desmontando toda a estrutura cultural, toda a estrutura social do nosso país em nome da fé. Então o camarada vai lá e varre uma biblioteca e joga tudo fora. Por quê? Porque vive na bolha, é sectário. O que não é de Jesus e de Deus, joga no lixo porque não presta. Então, esse cristianizar a sociedade, isso já foi feito e não deu certo. O Henrique Dussel, ele diz como que nós podemos considerar evangelizado um continente que foi esmagado na sua cultura, os seus povos originários foram assassinados, os negros foram escravizados e que os recursos naturais foram expropriados, tudo com a bênção de um cristianismo católico europeu, espanhol e português. Então, isso não é evangelizar. Não é evangelizar você alterar a lógica de uma CAPES, de um Enem. Onde é que nós estamos com a cabeça? Esses caras estão ressuscitando Constantino. E eu já disse isso várias vezes, que Estado não é parceiro de missão. Não é Roma a luz do mundo, é a igreja a luz do mundo. O Martin Luther King disse que a igreja é a consciência crítica do Estado. Não é Estado. É consciência crítica do Estado. É voz profética do Estado. O Ariovaldo, eu acho que ele tuitou ontem, ou esses dias, que o Evangelho quer ser a consciência do Estado. A religião evangélica quer ser o Estado. E eu penso que nós vivemos uma síndrome de revanche com o catolicismo. O que o catolicismo fez no Brasil, de ser amalgamado com o Estado, à medida, e nós, protestantes, evangélicos, sempre fomos a minoria perseguida, ignorada, etc. Agora que nós estamos virando maioria, agora é a nossa vez. Agora é a nossa vez, e os pastores dizem isso sem a menor dificuldade e sem o menor escrúpulo. Agora é a nossa vez, é a vez da igreja evangélica governar o Brasil. Isso é uma talibanização gospel, é um negócio desesperador. Próximo, vou acabar. Em março do ano passado eu tuitei isso aí. Existe por trás desse governo uma mente intelectualmente limítrofe, cientificamente ignorante, ideologicamente totalitária, religiosamente obscurantista e moralmente perversa. É urgente que seja exorcizada. Eu acho que não é por trás do governo que existe por trás da igreja evangélica uma mente muito parecida com essa, se não essa própria aí. Próximo. E aí eu termino. Por um movimento evangélico que acolhe a pós-modernidade. A pós-modernidade não é nossa inimiga, é nossa amiga. A pós-modernidade não nega que existe verdade, ela só diz que a verdade está para além do acesso racional. O Karl Rahner disse que o cristão do futuro ou será místico ou não será cristão. O futuro chegou. O futuro chegou. A verdade não é uma coisa de cabeça. Esse espírito da pós-modernidade, ele é amigo do evangelho. Nós sabemos que a verdade não é uma doutrina, uma crença, um princípio, um conceito, é uma pessoa, e nós sabemos que o encontro com essa pessoa é um fenômeno espiritual. Se não tem o Espírito Santo aí, o encontro não acontece. Então a pós-modernidade é nossa amiga, não é nossa inimiga. Que tenha coragem de atualizar a Bíblia, e eu acho que daqui para frente eu vou ter que começar a explicar melhor isso, e falar mais sobre isso,
Porque, de fato, com a Bíblia na mão, a gente não aprende no seminário que a Bíblia é a mãe das heresias? Então, a gente precisa atualizar a Bíblia. E alguém diz para mim assim, atualizar a leitura da Bíblia? Eu digo, não, é atualizar a Bíblia. A Bíblia é um texto vivo. Ele não é um texto congelado. Monteiro Lobato é congelado. A Bíblia não é. A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, do Max Weber, é um texto congelado. Ele vale para uma época. Ele descreve um fenômeno de uma época, não descreve mais hoje. Agora, a Bíblia é um texto vivo. E a gente precisa pensar melhor nisso. O grande problema da igreja evangélica no Brasil é hermenêutico. Um movimento evangélico que promova uma sociedade igualitária, que defenda um mundo plural, que vive a mística sem magia, feitiçaria e idolatria. As igrejas históricas estão praticamente morrendo. Já na década de 80, o Antônio Gouveia Mendonça disse algo que foi, para mim, definidor. Ele disse, o cristão histórico, o protestante histórico, vai na igreja para falar a respeito de Deus. O pentecostal vai na igreja para falar com Deus. Ou a igreja se torna carismática ou ela morre. Um movimento evangélico que seja caracterizado pelo amor que serve e não pelo poder que domina, controla. Um movimento evangélico que atua como consciência do Estado. Um movimento evangélico que coopera para a justiça e a paz social. Eu fiquei muito impressionado por ter crescido num contexto em que, em todas as palestras escatológicas que eu ouvi, a besta e o anticristo eram o Papa. Era o comunismo e o Papa. E hoje, o cristão mais admirável do mundo é o Francisco. Mário Bergoglio. E aí, eu falo, cara, se eu tivesse que escolher um cristão que eu queria conhecer, conversar, ouvir, eu escolheria jantar com Francisco, hoje à noite. O cristão mais admirável do mundo é o Papa. E eu fiquei muito impressionado quando o Francisco, o Bergoglio, escolheu o nome Francisco. Porque ele disse claramente, eu quero uma igreja pobre para os pobres. Ele apontou qual seria o norte do pontificado dele. A justiça. A justiça. E não a moralidade. De João Paulo II e Bento XVI. A moralidade dogmática, né, dos dois. Moral e dogma. O Francisco diz, nem moral nem dogma. Justiça. E acabou de convocar uma consulta que vai resultar num sínodo, ou quem sabe até num concílio, em 2024. Para tratar de tudo isso que a gente está tratando aqui. E se não matarem o Francisco antes, ou não derem um jeito de tirar ele de lá antes, esse negócio vai causar uma revolução no mundo todo. Se não causar pelas mudanças que resultarão dessa discussão, a própria discussão já vai causar uma revolução. Então, um movimento evangélico que coopera para a justiça e a paz social, um movimento evangélico que influencia como sal, luz e fermento. É muito interessante que Jesus tenha usado essas três figuras. São três figuras que você não vê, mas que estão presentes e que alteram completamente a realidade. A igreja não precisa ser vista. A igreja não precisa ser popular. Aliás, o Dr. Russell Shedd, que foi meu professor, ele dizia que os santos são anônimos, os heróis são populares. Nós somos da ordem da santidade. E uma igreja que se oferece ao mundo como sinal do reino de Deus. Um movimento evangélico que se oferece ao mundo como sinal do reino de Deus. Próxima. Eu encerro aqui e deixo com você essa pergunta para a gente conversar. Eu peço desculpas, porque eu acho que eu falei muito, mas era o que tinha para hoje. Muito obrigado. Espero que lhe seja útil.